Segundo Crônicas, capítulo 4, o altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, 10 metros, e de 20 côvados de largura, 10 metros, e de 10 côvados de altura, 5 metros. Você percebe que esse altar que ele constrói é maior, as dimensões são maiores do que as dimensões do altar, aquele principal que ficava demonstrado, relatado lá no livro de Êxodo. Esse daqui é completamente diferente, ele vai coincidir com Êxodo 27, de 1 a 2. Êxodo 27, de 1 a 2, lá a primeira narrativa do primeiro altar. Esse altar aqui, ele já possui justamente dimensões muito maiores, né? Dimensões maiores, diferenciando, porque no caso aquele lá, eu abri aqui, ó, Êxodo 27, fala assim: farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados. Então aquele lá era 5, dividido a 2,5. Esse daqui é de 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, quer dizer, você tem uma dimensão maior em relação àquele do Êxodo. Verso 2: fez também o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto, cingia-o em roda um cordão de 30 côvados. Esse mar de fundição, na verdade, era uma pia gigante que tinha uma capacidade de armazenar muito mais água do que a pia normal do tabernáculo comum. Além desse grande mar de bronze, ele vai fazer, melhor dizendo, outras pias para que tivesse um número maior para os sacerdotes trabalharem. 3. E por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na fundição. Isso aqui nós já vimos também no livro dos Reis. Eram 12 bois, e esses 12 bois eram os elementos que sustentavam o mar de bronze. 4. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. Então, na verdade, era um grande mar de bronze, uma pia gigante, sustentada por 12 bois. O boi, na antiguidade, ele simbolizava força, poder, né? Boi, touro, quando fala bezerro, né? Bezerro é o boi novo, está na juventude. Então, na verdade, aqui era símbolo de força. 3 olham para o sul, 3 para o norte, 3 para o oriente, 3 para o ocidente. Norte, sul, leste e oeste. Verso 5. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Veja bem, quando fala da borda de um copo ou de flor de lis, quer dizer que era bojuda. Assim como o copo, você tem aquele lá do fundo que você coloca o líquido, esse daqui também é a flor de lis, que fala é a planta, né? A planta também é bojuda, que acumula água. Inclusive até essa questão de mosquito, de dengue e tal, as flores, aquelas que seguram, conseguem suportar água, geralmente elas são alvo principal desses insetos para proliferarem ali, no caso, desenvolver. Então, tanto a flor de lis quanto o copo, quer dizer que era fundo, tinha uma parte funda para que armazenasse água. Aqui fala em torno de 3.000 batos. Isso aqui tem que converter para litros, e na verdade era água pra caramba, água pra chuchu que cabia ali dentro. Ele fez uma grande pia. Você percebe que tudo que Salomão fez, ele fez em número maior, com mais quantidades, e aquilo ali armazenaria água suficiente para que os sacerdotes pudessem trabalhar. E aqui no 6 ainda diz mais: ele fez também, além disso, 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas. Porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Veja bem, antes só tinha uma pia para tudo, Agora não, agora você tem o mar de bronze, e aqui fica bem claro, o mar de bronze era para os sacerdotes se lavarem,
né? Para se limparem e purificarem. E já as 10 pias, que agora substitui aquela que era uma só, agora são 10. Essas 10 pias era para lavar a questão do material correspondente aos holocaustos, ao material, as facas, os garfos, etc. Agora você veja como é que era antes. Antes, um tabernáculo pequeno, você tinha aquela pia, e naquela pia você tinha que fazer os dois lados. Agora não. Agora Salomão fez um grande mar de bronze para os sacerdotes, além das 10 pias, que são para uso exclusivo do material referente aos holocaustos. 7. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Vamos lá. Antes também só tinha um castiçal, que era o menorá, o principal, e aquele iluminava o lugar santo. Só que agora, como as dimensões do templo, do novo templo, são maiores, você encontra 10 castiçais para que a luminosidade fosse bem maior e o ambiente ficasse totalmente iluminado quando se fizesse necessário. E aqui diz 5 à direita, 5 à esquerda. Tudo que ele fez em condições maiores. 8. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Olha só, a questão das mesas, ele aumentou também, era uma mesa só. Ele fez 10. Botou à direita e à esquerda, então ele aumentou tudo e na verdade ficou com dimensões maiores. 9. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. Outra questão, no tabernáculo só existia um pátio. Salomão construiu o templo e colocou 2 pátios, o pátio interior e o pátio exterior. O pátio interior tinha acesso somente dos sacerdotes, já o pátio exterior, o cidadão comum poderia se achegar. Ele também aumentou tais dimensões, fazendo com que fosse bem maior. Versículo 10. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente, para o sudeste. Também Irão fez as cadeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas e as 400 romãs para as 2 redes. 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Então você veja que esse relatório aqui, ele é bem parecido com o relatório do final do tabernáculo. Só que no tabernáculo as dimensões eram inferiores, os materiais eram inferiores, as peças na sua grande maioria eram só peças únicas. Agora ele aumenta, como ele aumentou o castiçal, como ele aumentou as pias, como ele aumentou as mesas. Então tudo isso é porque a proporção do tabernáculo era maior. As dependências eram maiores. Então tudo aqui atende uma necessidade daquele momento. Verso 14. Também fez das bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente os potes e as pás e os garfos e todos os utensílios fez Irão-Abi ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de cobre purificado. Sempre que fala ouro purificado, cobre purificado, é aquele já preparado da melhor maneira para a época. Na campina do Jordão, estou no 17, na campina do Jordão, os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. Aqui é o seguinte, quando você tem a referência à fundição na terra, é porque geralmente na antiguidade, quando se queria fazer obras muito grandes, você fazia formas naturais na terra, no chão, na areia, porque você fazia a silhueta que você queria do produto final, derretia o metal, fosse ele qual fosse o metal, derretia em alta temperatura e derramava o metal derretido dentro daquela forma no chão. Com o processo de secagem, quando chegava ao final, aquela
peça feita, ela saía no formato que tinha sido produzido na terra. Por isso que fala fundiu na terra argilosa, porque a argila, ela na verdade é uma terra mais apropriada por ela ser lisa, né? Ela tem uma certa liga, então dá aquela aparência melhor, mais bem moldada, da lisura de uma forma. 18. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. Porque nós sabemos que aquelas lâmpadas, elas tinham que ser acesas ao anoitecer às 18 praticamente, e eram apagadas pela manhã ao amanhecer às 6 da manhã aproximadamente. Então tudo isso aqui obedecia o critério antigo, porém com peças praticamente novas, peças que eram diferentes das anteriores. Agora aqui também diz aqui no versículo 21, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro. Quando fala os espevitadores, é o mesmo que pavio, o pavio que faz com que a luz ficasse acesa. 22. Como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo, quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades, quer dizer, o santo dos santos, e as portas da casa do templo eram de ouro. Quando a gente fala que é a entrada, é porque no início nós tínhamos véus. Lá no Êxodo, quando a gente estudou o tabernáculo, as 3 entradas, que era caminho, verdade e vida, lembra? Ali você tinha 3 entradas, e as 3 entradas eram 3 cortinas. Agora mudou. A primeira e a segunda entrada, na verdade, são portas. E a entrada do lugar santíssimo, que aí é o véu, continuou a ser uma cortina, que é o chamado véu da separação. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação completamente diferente. Uma projeção muito maior, dimensões maiores. Isso aqui era justamente a prefiguração, toda essa obra grandiosa, era a prefiguração do reino de Cristo no milênio. Isso está mostrando uma abundância em tudo, uma abundância nas manifestações divinas, na luz, na comida, na água, na presença, na santidade, porque o milênio, na verdade, ele vem para criar uma nova forma de vida na terra após um período de grande sofrimento que foram as dominações dos impérios mundiais e a princípio desde que a queda aconteceu. Então, na verdade, nós temos aqui no capítulo 4 de Crônicas, nós temos uma grande prefiguração da obra redentora de Cristo na sua plenitude, que nós devemos entender isso. A primeira parte aconteceu na primeira vinda, mas na segunda vinda é que nós teremos 100% da obra que Cristo fez aqui na terra em o nosso favor. Esse daqui então foi segundo livro de Crônicas, capítulo de número 4.